Um certo dia, passei muito mal no escritório e acabei desmaiando. Me levaram para o hospital e foi constatado que eu estava grávida. Meu mundo caiu. Tudo começou quando eu estava separada há 1 ano e 9 meses de um relacionamento muito desgastado e tinha acabado de sair de uma depressão porque o meu bebê tão esperado havia nascido morto. Mas eu decidi superar tudo com a ajuda de Deus. E em dezembro do mesmo ano, voltei a trabalhar e notei que havia um funcionário novo na empresa. Ele era um novo contador e eu, a secretária da proprietária. Comecei a perceber que o Robson não tirava os olhos de mim. Fazia de tudo para estarmos nos mesmos lugares. Houve um dia em que trabalhamos até mais tarde na empresa. Eu ainda não tinha comprado meu carro e então dependia de ônibus. Foi aí que ele me ofereceu uma carona. Como já estava muito tarde, acabei aceitando. Ele passou o caminho todo me elogiando e quando chegamos à minha casa, ele insistiu para entrar. E é lógico que eu não permiti. Ele se desculpou então e foi embora. Como no dia seguinte era sábado, resolvi aceitar o convite de algumas amigas para ir a um barzinho. Minutos depois, chegou Robson e alguns amigos dele. Ele me cumprimentou e foi para outra mesa. Por volta das 11 horas da noite, eu decidi ir embora, pois estava bêbada. Chamamos um táxi e cada um foi para sua casa. Quando cheguei em casa, tomei banho e já estava indo dormir, alguém bate desesperadamente na minha porta. Quando abro, era o Robson dizendo: Vanessa, me dá uma chance porque eu estou louco por você. Nessa noite nós ficamos, mas no dia seguinte falei para ele que aquilo não poderia mais acontecer porque ele era um homem casado e devia respeito à esposa. Ele me disse que já estava separado há meses e me questionou como eu não sabia. E então eu decidi me dar uma nova chance e continuar aquele relacionamento. O tempo foi passando e eu achava estranho que ele nunca me levava na casa da família dele. E sempre que perguntava algo a respeito, ele dava uma desculpa diferente. Um dia, estávamos saindo do trabalho juntos e do nada aparece uma mulher me xingando de puta e dizendo: Bem que me avisaram. Quando eu fui perguntar o que estava acontecendo, levei um tapa na cara e começamos a trocar xingamentos e a nos agredir fisicamente. O Robson separou a briga e colocou a esposa num táxi. Depois veio falar comigo. Xinguei ele de tudo que não presta e fui embora para casa sozinho. Por vários dias ele insistia para eu voltar com ele. Até que um dia, vendo que eu amava ele realmente, estava sofrendo muito, decidi aceitar ser a amante, porque eu amava aquele homem. Um certo dia, passei muito mal no escritório e acabei desmaiando. Me levaram para o hospital e foi constatado que eu estava grávida e meu mundo caiu. Fiquei arrasada, porque eu não queria ter um filho de um homem casado, mas ele me deu maior apoio. Fiquei em casa o resto do dia e na manhã seguinte fui trabalhar. Quando cheguei na frente da empresa, estava a mulher dele me xingando. Quando ela ia partir para cima de mim, ele chegou, se pôs na frente dela e disse que o casamento deles não estava mais dando certo e que o único motivo de ainda estar em casa era por causa dos filhos. Ela ficou arrasada por ter levado um fora na minha frente e eu senti pena dela. Me senti culpada por tudo, mas não pude fazer nada. Ele então foi morar comigo e depois fiquei sabendo que ela acabou entrando numa depressão profunda. Eu me sentia horrível, mas ele sempre me pedia calma. Nossa filha nasceu, nos casamos no papel e ela também acabou se casando com outra pessoa. Hoje ela não fala nem com ele nem comigo, mas todos os finais de semana os filhos dela vêm para minha casa, onde nos divertimos muito. Eu amo os filhos dela. São crianças maravilhosas e dizem que sou a segunda mãe deles. Não tenho do que me queixar da vida que levo, mas o que me deixa muito triste é minha sogra, que sempre me chama de amante, de rouba-maridos e diz que eu nunca serei a nora dela. Eu fico muito chateada com isso, porque minha filha, uma criança de 4 anos, vem me perguntar o significado daquelas palavras que ela acaba escutando. Minha sogra faz questão de dizer que só me aceita na casa dela por causa da minha filha, que ela ama de paixão, pois só teve filhos
homens e netos também, e realizou o sonho de ser avó de uma menina através da minha filha. Mas ela deixa claro que eu não desço pela garganta dela. Eu penso muito no futuro, porque ela vive jogando o erro na minha cara na frente da minha filha, que já começou a me fazer perguntas. E eu fico me questionando, o que será que ela vai pensar de mim quando começar a compreender as coisas? Nossa, você já sofreu tanto, já sentiu uma dor que eu acho que poucas pessoas poderiam explicar, que é a perda de um filho. E mesmo assim você se reergueu. E quando finalmente estava tentando recomeçar, reconstruir a sua vida, acreditou no amor de um homem que mentia ser solteiro. E ainda assim você teve coragem de continuar, de amar, de apostar no que parecia ser uma nova chance. Só que no fim, o roteiro acaba sendo sempre o mesmo. O homem casado que jura que está separado há meses, que diz que só está com a esposa por causa dos filhos, que se divide entre duas casas enquanto nenhuma delas contém ele de verdade. E aí, quando a verdade aparece, quem paga o pato? Você e todas as outras que aceitam sair com um homem casado. Quem apanha na rua? Você. Quem é chamada de puta, de amante, de destruidora de lares pela sogra? Você. Como se o lar dele já não estivesse ruindo há muito tempo antes de você chegar. Você acha mesmo que foi você que destruiu esse casamento? Ou será que ele já não estava desmoronando e esse homem apenas te usou como álibi para sair ileso da própria confusão? E sobre a esposa dele, eu acho tão triste ver outra mulher partir pra cima de você com ódio, sabe? Como se você tivesse inventado sozinha aquela mentira toda, sem pelo menos ela tentar entender o que aconteceu. Como se você também não tivesse sido enganada, como se fosse dignidade se humilhar em público, agredir outra mulher e se expor por um homem que mentiu para ela e para você também. O barraco é sempre mais fácil, né, do que olhar para o homem que traiu e para o próprio casamento falido. O tapa na cara é mais rápido do que encarar que já não existia um relacionamento saudável. E o mais cruel é que a culpa vai toda para cima de quem? Da amante, ou seja, vai para cima de você, porque mulher é ensinada desde cedo a brigar por homem, não a cobrar o homem, mas brigar por ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, apesar de você ter aceitado ser a amante, eu não acho que a culpa seja só sua, não. Esse Robson aí não era um menino confuso, perdido, indeciso e indefeso. Ele era um homem, e um homem que tomou decisões conscientes. Ele mentiu, manipulou, usou duas mulheres, criou um campo de guerra e saiu como coitadinho. Os homens desse tipo aí sabem muito bem o que estão fazendo. E não é só o que eles dizem que importa, é o que eles fazem com o tempo, com as promessas, com o silêncio. A gente precisa observar os padrões, as ausências, as desculpas, as mentiras. Porque caráter não se vê na fala doce, mas na coerência entre palavras e atitudes. E agora, você se vê aí presa entre o amor que construiu com ele e o julgamento alheio que te persegue como uma sombra. A sogra que te chama de amante, de rouba maridos na frente da sua filha, é só mais uma mulher alimentando o ciclo de dor entre mulheres, enquanto que o filhinho dela, o homem que causou tudo isso, vive em paz. Mas você precisa pensar em você e mais ainda na sua filha. Você não é um rótulo que colocaram em você. Só que a tua filha está crescendo e ela vai aprender com o que ela está ouvindo. Se ela cresce ouvindo que a mãe dela é rouba marido, que a mãe dela é puta, mas ela não vê você se defendendo, se impondo, colocando limites em relação à sogra e nem vê o pai dela defendendo você, ela pode começar a acreditar nisso. Não porque seja verdade ou mentira. Não é essa a questão. Mas é porque crianças acreditam em tudo que é repetido com convicção por pessoas adultas. Então, coloque os pingos nos is e essa sua sogra no lugar dela. Proteja a sua filha, mas também proteja a mulher que você é. Converse com a sua filha no momento certo, com a maturidade que só você vai saber encontrar aí. Não esconda, mas não se culpe, porque a sua história não começou na traição, ela começou muito antes, num começo cheio de dor,
lá atrás, quando você perdeu o seu filho, a sua filha, ela precisa saber a verdade, que é a verdade real, não o que a avó fala. E me admira muito uma avó que é louca pela neta deixar a neta passar por isso. A impressão que eu tenho é que essa avó quer tirar a sua filha de você. Eu sou a mulher perfeita que nunca errou na vida. Já a sua mãe, olha, que fique claro, você não destruiu o lar de ninguém. Você estava tentando construir o seu lar. E eu sei que muita gente vai falar aqui que eu tô defendendo traição e não é verdade. Ele mentiu para ela, como muitos fazem. E eu acredito que essa mulher só ficou com ele porque estava grávida. E olha, da próxima vez, antes de amar um homem, investigue, pergunte, espere, observe, porque o amor pode ser lindo, mas quando nasce na mentira, só floresce dor, sabe? E ainda essa sua sogra, eu queria saber se você já contou a verdade para ela. Você já explicou como tudo se deu? Ele já tentou falar com a mãe para dizer que a culpa foi dele? Ou ele finge que ele foi a vítima de 2 mulheres? E se nada disso der certo, finja que ela não existe. Não receba ela na sua casa e não vá mais na casa dela. E também não permita que ela conviva com a sua filha, porque isso daí é algo que só você pode fazer. Eu jamais permitiria que os meus filhos convivessem com uma pessoa que me difama para os meus filhos. Isso é um absurdo que você está permitindo, porque eu não sei, mas eu acho que não foi contado toda a verdade para essa mulher. Ela ainda acredita que o filhinho dela é um santo que foi enganado por você. Se pergunta se esse homem mudou mesmo ou ele continua sendo o cara que traiu a esposa e mentiu para você. Homens não mudam e eu levaria em consideração o fato de que muito em breve você poderá ser a nova traída. Então, cuidado para não estar depositando todas as suas fichas em uma única aposta. Essa sua sogra merece ser ignorada igual se ignora um pincher latindo na grade de um terreno, de uma casa, quando a gente passa na calçada. E esse seu marido aí, que mentiu para a esposa, tome cuidado. Então, eu chegaria para ele, diria como eu tô me sentindo e faria novas regras. Ou você fala com a sua mãe e me defende, ou ela nunca mais vai ver a nossa filha. Agora eu quero que vocês deixem sim aqui a opinião de vocês nos comentários e podem julgar da maneira que acharem correta. Eu não tô falando que a minha opinião, que o que eu tô falando aqui deve ser uma regra, não é isso. Mas eu tenho ranço de homem que faz tudo errado, trai uma, engana a outra e depois quem é a culpada de tudo que aconteceu é sempre a amante. Não concordo com isso.